O que o Elon Musk e a NASA têm em comum? Os dois querem colocar os humanos em Marte. Musk quer fazer isso muito mais rápido que a NASA. Mas o inventor bilionário tem que frear. Isso porque há uma descoberta maciça feita pela NASA no planeta Marte que afetará seus planos de colonização de Marte. O que a NASA descobriu em Marte? Como a descoberta da NASA afetará os planos de Musk? Junte-se a nós enquanto exploramos como a NASA acaba de fazer uma descoberta maciça em Marte que vai mudar tudo nos planos do Musk. Eles dizem que grandes mentes pensam da mesma forma, e é por isso que as mentes mais brilhantes da NASA e da SpaceX estão perseguindo o mesmo objetivo de aterrissar humanos no planeta Marte. No entanto, a escala e o cronograma com os quais as duas entidades estão trabalhando são diferentes. A NASA quer enviar um par de astronautas para Marte nos anos 2030, enquanto Musk preferiria enviar muito mais pessoas para o planeta vermelho, se possível, amanhã. No entanto, Musk deveria estar realmente prestando atenção às recentes descobertas feitas pela NASA em Marte, porque elas afetam diretamente seus planos. Marte é um planeta interessante e a NASA tem feito enormes esforços para estudá-lo ao longo dos anos. A agência espacial enviou um de seus 5 rovers para Marte, incluindo o Sojourners, o Spirit, Opportunity, Curiosity e o Perseverance. Isso ampliou nosso conhecimento do planeta, mas quanto mais sofisticados os rovers da NASA se tornam, mais se torna claro que há muito mais a aprender sobre o planeta. Dos 5 rovers, apenas 2 rovers da NASA permaneceram ativos, Curiosity e o Perseverance. A China tem um rover, também chamado de Zhurong. A NASA ainda não tem a capacidade de enviar um humano a Marte. Isso porque ela não tem todas as respostas para os problemas que os astronautas enfrentarão no planeta, incluindo altos níveis de radiação, problemas de gravidade, o longo tempo da viagem para lá, etc. E ainda não tem nem mesmo a tecnologia para trazê-los de volta para casa. Entretanto, os rovers permitem que a NASA explore Marte a um custo relativamente mais baixo e sem risco para os humanos. O Curiosity chegou a Marte em 2012 como parte da missão do Laboratório de Ciências de Marte da NASA, o MSL. O rover ainda detém o recorde de maior rover já construído em termos de tamanho. Enquanto as imagens podem fazer parecer pequenas, Curiosity tem 10 pés ou 3 metros de comprimento, 7 pés ou 2,2 metros de altura e 2,7 metros ou 9 pés de largura. É similarmente proporcional a um utilitário esportivo. Curiosity tem atravessado o terreno de Marte desde então. Já percorreu mais de 16,8 milhas ou 27,4 quilômetros a uma velocidade de até 100 pés por hora. Mas é claro que não está sempre em movimento. Ao contrário dos seus predecessores, que foram equipados com painéis solares, Curiosity está equipado com um sistema de energia radioisótopo, que produz eletricidade a partir do calor da decadência radioativa do plutônio. O rover pode fazer selfies fabulosas. O principal aspecto da missão da Curiosity em Marte é ajudar a determinar se o planeta alguma vez apoiou a vida sob a forma de vida microbiana. A esse respeito, Curiosity tem dado resultados, com muitas descobertas que estão moldando como os cientistas veem o planeta vermelho. A superfície de Marte pode ser muito dura para a vida agora, mas os cientistas suspeitam que bilhões de anos atrás o planeta tinha um clima similar ao da Terra. Havia uma atmosfera mais espessa e uma abundância de água líquida fluindo em rios e mares. A água líquida é crucial para a vida como nós a entendemos. Portanto, os cientistas pensam que a vida marciana poderia ter sido sustentada por substâncias como o carbono orgânico. Então, como o Curiosity tem nos ajudado na busca de evidências de vida em Marte? Bem, o carbono é crítico para a vida, tanto quanto sabemos. Então, qualquer momento que detectarmos aí uma forte assinatura de carbono em algum lugar como Marte, ela pode apontar para a atividade biológica. O carbono está em todos os lugares onde você pode encontrar vida. No entanto, existem diferentes tipos de carbono. Os átomos de carbono têm 6 prótons, mas o número de nêutrons pode variar. Nós nos referimos a átomos de carbono com números diferentes de nêutrons como isótopos. De todos os isótopos e tipos de carbono, 3 isótopos ocorrem naturalmente, C12, C13 e o C14. Os 2 primeiros são estáveis, mas o C14 é um radionuclídeo. O C12 tem 6 nêutrons, o C13 tem 7 nêutrons e o C14 tem 8 nêutrons. O C12 é o isótopo de carbono mais comum. Ele está na fotossíntese ou em metabolização de alimentos. A razão é que o C12 tem menos um nêutron do que o C13, o que significa que, quando ele se liga com outros átomos em moléculas, ele faz menos conexões do que o C13 na mesma situação. Mas por que estamos falando de isótopos de carbono? Isso é por causa da descoberta feita na cratera de Gale. A cratera de Gale é encontrada em Marte, e esse é um lugar onde o Curiosity tem estado ativo desde 2012. Os cientistas dizem que o sedimento foi formado através da meteorização física e química das rochas vulcânicas antes de se assentar no fundo do lago. Há outras razões para os cientistas olharem para a cratera de Gale em busca de sinais de vida.
Por exemplo, o local contém fontes de energia química, baixa acidez e outros elementos além do carbono, incluindo oxigênio, nitrogênio e enxofre. O rover perfurou as rochas da cratera para extrair uma amostra pulverizada, que ela deposita em seu laboratório de química a bordo. O laboratório é conhecido como SAM, ou Análise de Amostra em Marte. O que acontece dentro do SAM? É aqui onde a Curiosity emprega pirólise para assar a amostra e convertê-la em metano. A pirólise é feita em um fluxo de hélio inerte para evitar qualquer contaminação no processo. Em seguida, estuda o gás com um espectrômetro laser sintonizável para descobrir quais dos isótopos de carbono estão presentes no metano. A equipe por trás do Curiosity estudou 24 amostras de rochas e descobriu algo enorme. 6 das amostras continham proporções aumentadas de C12 para C13. Eles usaram as proporções de C12 e C13 encontradas na Terra como base de comparação e perceberam que a amostra da cratera de Gale continha mais de 70 partes por mil C12 a mais. Na Terra, 98,93% do carbono é C12 na Terra e C13 forma os 1,07% restantes. E o que isso significa? Simplesmente, se esses resultados fossem obtidos na Terra, eles indicariam que um processo biológico produziu a abundância de C12. Esta é a razão pela qual a descoberta foi emocionante. É assim que funciona na Terra. No passado distante, as bactérias da superfície produziam metano como um subproduto. Estes são conhecidos como metanogênicos. Eles são procariotas do domínio Archaea. Você ainda hoje pode encontrar metanogênicos na Terra, em áreas úmidas anóxicas, nas vias digestivas de ruminantes e em ambientes extremos como as fontes termais. Essas bactérias produzem metano que eventualmente termina na atmosfera, onde reage ou interage com a luz ultravioleta. Mas o produto dessas interações são moléculas mais complexas que choveriam sobre a superfície da Terra. Uma vez na superfície da Terra, elas são preservadas nas rochas, juntamente com suas assinaturas de carbono. É tentador assumir que o mesmo processo ocorreu em Marte, o que explicaria muito bem a descoberta da Curiosity na cratera de Gale. Alguns cientistas, no entanto, têm outras explicações para a descoberta do Curiosity rover na cratera de Gale. Uma delas é a hipótese da nuvem molecular. A ideia é que o sistema solar passou por uma nuvem molecular centenas de milhões de anos atrás. O evento é muito raro, mas há evidências de que ele acontece a cerca de uma vez em 100 milhões de anos. As nuvens moleculares são, em sua maioria, compostas de hidrogênio molecular, mas aqui estamos falando pode ter tido uma maior concentração do tipo de carbono descoberto pela Curiosity na cratera de Gale. Marte teria esfriado significativamente como resultado desta nuvem e, junto com a glaciação, não teria permitido que a nuvem molecular se misturasse com o resto do carbono em Marte. Isso só resultaria no aumento do nível de C12. Entretanto, a hipótese da nuvem molecular permanece altamente improvável, mesmo que valha a pena investigar. A segunda explicação envolve a luz ultravioleta. A atmosfera de Marte contém mais de 95% de dióxido de carbono. E esta teoria diz que o dióxido de carbono interagiu com a luz UV para produzir novas moléculas contendo carbono, que teriam acabado na superfície de Marte através da chuva e seriam infundidas nas rochas. Você provavelmente notará a similaridade entre este processo e o metanogênico. A diferença é que um é completamente abiótico. Uma forma de os cientistas tentarem estabelecer qual das 3 teorias é a correta é estudando o ciclo do carbono do planeta vermelho. Mas a Curiosity continuará a estudar amostras de rochas e a medir os isótopos de carbono. Os cientistas terão um dia uma melhor chance de analisar as rochas de Marte quando as amostras coletadas pelo outro rover da NASA, Perseverance, chegarem à Terra. Qualquer que seja a fonte de isótopo de carbono encontrado pela Curiosity, Musk teria pessoalmente investido no resultado. Claro, Musk gosta de ciência, mas ele está interessado por outras razões. Seus planos de colonizar Marte. A ambição de Musk é ver os humanos vivendo permanentemente em Marte. Ele está se preparando para enviar até 1 milhão de pessoas para Marte, onde elas começarão uma nova vida. A colonização de Marte é o principal motivo para o novo foguete Starship que o Musk está liderando o desenvolvimento. O foguete de 2 estágios tem muitas características que ajudarão Musk a alcançar sua ambição. Ele é completamente reutilizável, que vai reduzir muito o custo de lançar humanos e cargas no espaço. O custo é crucial aqui porque muitas toneladas de suprimentos têm que ser transportadas da Terra para Marte. A Starship também usa combustível que, teoricamente, é possível produzir em Marte, o que garantirá que haja combustível suficiente para enviar a nave estelar de volta à Terra. O Musk está empurrando a tripulação do SpaceX para trabalhar 24 horas para completar a nave, o que é necessário se ele atingir o seu objetivo de enviar o primeiro conjunto de humanos para Marte até meados da década. Ele planeja levantar fundos para o esforço do negócio da Starlink, da internet via satélite da SpaceX. Entretanto, Marte é muito duro.
E para que os colonizadores sobrevivam no planeta, Musk tem que fazer algo: terraformar o planeta. A ideia é tornar Marte tão habitável quanto a Terra, ou quase. Uma das principais coisas que faltam em Marte é que um problema para os humanos é uma atmosfera protetora. Mas Musk teve uma ideia que nós admitimos ser uma loucura: destruir os polos. Musk teoriza que a explosão dos 2 polos de Marte com mísseis nucleares irá criar sóis artificiais que irão aquecer o planeta, produzindo uma atmosfera similar à da Terra. Musk teve a imagem de Marte após a terraformação colocada no lobby das instalações da SpaceX no Texas. Quando isso acontecer, o único aparelho que os humanos precisarão para sobreviver em Marte serão máquinas de respiração. Vamos ouvir o que você pensa aí disso, dos humanos em Marte, na seção de comentários.